O diabetes mellitus é uma doença crônica que está afetando a população de forma crescente, tornando-se um sério problema de saúde pública. Constata-se que sua incidência tem aumento com a idade do indivíduo. A hiperglicemia se manifesta por sintomas como poliúria, polidipsia, perda de peso, polifagia, visão turva, entre outras complicações. No diabetes, pode ocorrer também redução da informação proprioceptiva, originada no tornozelo e aumento da oscilação, enquanto a pessoa está parada em pé. Suas complicações podem ser amenizadas ou parcialmente evitadas com avaliação e tratamento precoce. Durante a avaliação sensorial que fizemos na gravação do vídeo, podemos perceber que os pacientes portadores de diabetes mellitus apresentam alterações sensoriais superficiais e principalmente profundas na região plantar do pé. Em se tratando de reabilitação para os pacientes diabéticos, pode-se tomar conjunto de medidas destinadas a adaptar as pessoas com perturbações de várias funções causadas pela patologia, como ferimentos, doenças congênitas, a novas condições de vida e garantir o seu desejo de continuar a viver com essas deficiências, para se comunicar uns com os outros, a família, na sociedade, é o nome de reabilitação. Elas ajudam a evitar a doença para o tratamento de doenças e distúrbios como o diabetes, em que são identificados. O centro de reabilitação desempenha um papel importante na adaptação das pessoas portadoras de diabetes significativas na área da saúde. Então, nós vamos falar sobre a avaliação sensorial. Ela serve para examinar a integridade sensorial, determinando se o paciente tem a capacidade de interpretar e de diferenciar as informações sensoriais que lhes são aplicadas. É muito importante que essa avaliação seja feita em um ambiente tranquilo, confortável e com uma ótima iluminação. Aqui nós temos alguns equipamentos que são utilizados para fazer esses testes. Esse é o martelo de Book, ele tem uma cabeça dupla emborrachada, serve para os testes de reflexo. Em uma de suas extremidades, nós temos uma escovinha, que é essa, e na outra nós temos um alfinete de ponta fina, que serve para os testes de sensibilidade. Aqui é o estesiômetro, ele é utilizado também para testes de sensibilidade. É um kit de monofilamentos separado por cores. Cada um tem uma função. Para o teste de dor, podemos utilizar um alfinete de ponta larga ou um clipe de papel, como este. Para os testes de temperatura, utilizamos água quente, que tem que estar entre 40 e 45 graus, e gelo moído, que tem que estar entre 5 e 10 graus. É importante que essa temperatura seja mantida, porque podemos pegar algum paciente com uma determinada patologia relativa à sensibilidade, e por essa diminuição de sensibilidade podemos causar um dano maior se a temperatura for elevada. Para o teste de toque leve, utilizamos um pincel de cerdas macias ou um algodão. E para o teste de pressão, utilizamos o polegar, pressionando firmemente sobre a superfície da pele. Antes de fazer qualquer um desses testes, é necessário explicar ao paciente como vai acontecer e qual equipamento será utilizado. O paciente tem que estar relaxado e com os olhos fechados. O teste tem que ser repetido 3 vezes, tendo como referência a testa do paciente. Se for necessário, pediremos ao paciente que se encontre em decúbito dorsal, que é quando ele está deitado com as costas viradas para baixo, ou em decúbito ventral, que é quando ele está deitado com a barriga virada para baixo. A avaliação é feita nos membros superiores, nos membros inferiores e em todo o tronco. Depois que terminada a avaliação, temos que fazer as anotações na ficha, juntamente com o método convencional e com o método de monofilamentos. E aí também será anotada junto ao mapa dos dermátonos, que são as regiões inervadas que damos a preferência para fazer esses testes porque tem uma maior sensibilidade. A estesiometria, que é o teste do monofilamento, é um teste muito fácil e simples para se fazer e detectar esta patologia. Deve ser feito anualmente a partir dos 5 anos de duração do diabetes. O equipamento utilizado é o estesiômetro, que possui vários filamentos de várias cores para vários tipos de sensibilidade. Para realizar o teste, o paciente pode estar em decúbito dorsal ou sentado de frente para o examinador.
É importante o diálogo com o paciente, explicando e mostrando a ele como será realizado o teste. Pega-se uma região onde ele tenha boa sensibilidade, como por exemplo a mão, e explica que é um teste de sensibilidade, indolor, e o paciente só vai sentir o toque desse filamento na sua mão. A pressão usada no monofilamento é apenas o suficiente para envergar sem encostar na pele do paciente. Então, faz o teste na mão do paciente e explica que no pé não será diferente. Então, pede para o paciente dizer sim quando sentir o toque do filamento nos pontos do pé, que são num total de 10. Primeiro, terceiro e quinto dedos, no caso, na polpa dos dedos. Primeiro, terceiro e quinto na cabeça dos metatarsos, na região do meio do pé, um ponto medial e outro lateral, um ponto no calcanhar e um ponto entre o primeiro e o segundo dedo no dorso do pé. Cada ponto faz apenas uma vez o teste do filamento. Deve sempre lembrar ao paciente para quando ele sentir algo, dizer sim. Cada toque deve durar no máximo 2 segundos e uma vez em cada ponto. Caso ocorra o monofilamento escorregar, deve desconsiderar e fazer novamente no mesmo ponto. Se o paciente tiver dificuldade de responder de forma espontânea, deve, a cada ponto, perguntar ao paciente se ele está sentindo, mas é necessário, em algum momento, não fazer o estímulo com o monofilamento e perguntar se ele está sentindo. Dessa forma, evita que ele se sinta induzido a responder devido à pergunta do terapeuta. Um teste alterado com mais de 3 erros indica perda de sensibilidade protetora do pé e a incapacidade do paciente de discriminar formas e temperaturas. E isso é um grande risco para desenvolver um pé diabético. E quando eu te perguntar, a senhora vai me responder em qual região e qual a temperatura que a senhora está sentindo, tudo bem? Os estímulos devem ser efetuados de modo aleatório e imprevisível, com variações nos momentos de aplicação. Dar atenção ao estado da pele, cicatriz, úlceras e calosidades. A adaptação dos receptores é uma característica dos receptores sensoriais que se adaptam parcialmente ou completamente a qualquer estímulo constante após um determinado período de tempo. Quando se tem um estímulo constante, o receptor responde inicialmente com alta frequência de estímulos. Após este evento, esta frequência progressivamente começa a diminuir até parar. Dessa forma, entende-se o que acontece quando retiramos o estímulo térmico de determinada região do corpo. A sensação térmica quente ou fria persiste, mas depois da permanência de 1 minuto do estímulo sobre a face devido ao maior tempo de exposição ao estímulo. Os receptores sensoriais têm a capacidade de transformar os estímulos em impulsos nervosos, os quais são transmitidos ao sistema nervoso central, que por sua vez determina diferentes reações do nosso organismo. Os tipos de receptores detectam tipos diferentes de estímulos. Além disso, pode-se concluir que nosso corpo é dividido em partes iguais e menos sensíveis, cada parte do organismo respondendo de maneira diferente a estímulos iguais. A senhora fica com os olhos fechados. Vou fazer um teste para me informar se está sentindo ou não. Está sentindo? Tô sentindo leve. E agora? Não, De novo. não. Mais uma vez. Tô sentindo. E agora? Não. Certo, muito bem. Neuropatia sensitiva motora. O portador de diabetes mellitus
Pode acarretar perda gradual da sensibilidade tátil e dolorosa que torna os membros superiores e inferiores vulneráveis a traumas, denominada de perda da sensação protetora. O indivíduo diabético com perda da sensação protetora poderá não mais sentir o incômodo da pressão repetitiva de um sapato apertado, a dor de um objeto pontiagudo ou cortante no chão, ou da ponta da tesoura durante o ato de cortar unhas. Acarreta também a atrofia da musculatura intrínseca do pé, causando desequilíbrio entre músculos flexores e extensores, desencadeando deformidades osteoarticulares, como por exemplo, dedos em garra, dedos em martelo, dedos sobrepostos, proeminências das cabeças dos metatarsos hálux valgo, como joanete. Tais deformidades alteram os pontos de pressão na região plantar, levando à sobrecarga a reação da pele com hiperceratose local, que, com a contínua deambulação, evolui para ulceração. A perda da integridade da pele nas situações acima descritas constitui-se em importante porta de entrada para o desenvolvimento de infecções que podem evoluir para amputação. O pé diabético é uma entidade com fisiopatologia complexa e de prevalência elevada, dependendo para sua prevenção e controle de ações de saúde paradoxalmente simples e que dependem fundamentalmente de educação e interações multidisciplinares. O estabelecimento de programas e projetos que enfrentem a dificuldade de acesso em todos os níveis de atenção, que privilegiem a educação dos profissionais de saúde e dos pacientes e seus familiares, e que organizem um fluxo diferenciado na hierarquia do sistema de saúde, poderá trazer, finalmente, uma redução das internações e amputações de diabéticos com complicações nos membros inferiores e superiores.